1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e, junto com 32 reis aliados, com seus carros de guerra e cavalos, cercaram a cidade de Samaria, capital de Israel. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: É isto que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, também o melhor das suas esposas e seus filhos. O rei respondeu: Está bem, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram com outro recado da parte do rei Ben-Hadad. Você não somente deve me dar sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, por estas horas, vou enviar meus homens, e eles vão entrar no seu palácio e nas casas do seu povo, e vão tomar tudo o que quiserem. Então Acabe reuniu os conselheiros de Israel e disse: Vejam só o que este homem está fazendo. Ele está querendo a nossa desgraça, apesar de eu já ter dito que pode levar minhas esposas, meus filhos, a prata e o ouro, conforme ele exigiu. Os seus conselheiros e todo o povo responderam: Não dê atenção a ele, não entregue nada. Então ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o seu servo dará tudo o que me pediu da primeira vez, mas não permitirei que seus homens entrem no palácio e nas casas do povo. E os mensageiros levaram resposta a Ben-Hadad. Então o rei da Síria mandou essa mensagem a Acabe: Que os deuses façam a mim mais do que vou fazer a você, se eu não transformar Samaria em punhados de pó para cada um dos meus homens. O rei de Israel replicou: Digam a ele: o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha. Esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad, quando ele e os outros reis bebiam em suas tendas, e ele ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de combate na frente da cidade. Enquanto isso, um profeta foi até o rei Acabe e lhe disse: Assim diz o Senhor: Está vendo esse exército inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim, finalmente, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Mas quem fará isso? E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor: os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então ele convocou os jovens soldados vindos das províncias. Eram 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, um total de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda bebiam e se embriagavam, os primeiros soldados de Acabe saíram da cidade. Quando os jovens soldados das províncias se aproximaram, os sentinelas de Ben-Hadad informaram: Alguns soldados de Samaria se aproximam. Ben-Hadad disse: Peguem esses homens vivos, quer eles venham em paz ou venham para a guerra. Os jovens soldados das províncias marcharam para fora da cidade e o exército os seguia. E cada um matou seu adversário. De repente, todo o exército sírio fugiu de medo. Os soldados israelitas foram atrás deles, mas Ben-Hadad e alguns oficiais escaparam a cavalo. O rei Acabe saiu, destruiu a maior parte dos cavalos e dos carros de guerra e causou pesadas baixas ao exército sírio. Então, o profeta se aproximou do rei Acabe e disse: Apronte-se para outro ataque, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará novamente. Isso porque, depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad disseram a ele: Os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram. Mas nós podemos vencê-los se o combate for nas planícies. Mas desta vez vamos substituir os reis por outros comandantes. Forme outro exército igual ao que você perdeu. Consiga o mesmo número de cavalos, de carros e de homens. Vamos lutar de novo contra eles nas planícies, e não há dúvida de que os derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme eles sugeriram. No ano seguinte, Ben-Hadad convocou o exército sírio e marcharam de novo contra Israel, desta vez em Afeque. Os israelitas também foram convocados, estabeleceram linhas de abastecimento e saíram para enfrentar os sírios. O exército de Israel podia ser comparado a 2 pequenos rebanhos de cabras, em comparação com as vastas forças dos sírios que cobriam todo o campo. Então, o homem de Deus foi ao rei de Israel levar a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor:
Visto que os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar você a derrotar este vasto exército, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados sírios no primeiro dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou outros 27.000. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu no quarto interior de uma das casas. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, temos ouvido dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos até o rei de Israel vestidos com roupas de saco e colocar cordas ao redor dos nossos pescoços. Talvez ele deixe você viver. Então eles foram ao rei de Israel, vestidos de panos de saco e com cordas no pescoço, e pediram a ele. O seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um sinal de esperança e exclamaram: Sim, o seu irmão Ben-Hadad. Vão buscar o meu irmão, o rei de Israel, disse a eles. E quando Ben-Hadad chegou, o rei o convidou a subir no seu carro. Ben-Hadad disse a Acabe: Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você pode estabelecer postos de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: Mediante um tratado, o deixarei ir. Então Acabe fez um tratado com ele e o deixou ir embora. Nesse meio tempo, o Senhor deu ordem a um dos discípulos dos profetas para dizer ao seu companheiro: Dê-me um golpe. Porém, o homem se recusou a fazê-lo. Então, o profeta disse a ele: Já que você não obedeceu à voz do Senhor, um leão vai matar você logo que sair daqui. Quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. Depois o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê-me um golpe. O homem golpeou o profeta e o feriu. Então o profeta esperou pelo rei, ao lado da estrada, tendo colocado uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar. Quando o rei, passando por ali, o profeta gritou para ele e disse: Senhor, eu estava no campo de batalha, e um homem me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem, se ele escapar, você deve morrer, ou então me pagará 35 quilos de prata. Mas enquanto seu servo estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Bem, nesse caso, a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá de pagar. Então o homem arrancou a faixa que cobriu os seus olhos, e o rei reconheceu que era um dos profetas. O profeta falou ao rei: Assim diz o Senhor, já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele, e o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então o rei de Israel foi para casa, em Samaria, aborrecido e irritado.